Olá, meus amores, boa noite, famílias, como vocês estão? Espero que meus meninos todos vocês estejam bem, certo? Hoje nós iremos estudar com o livro de Ciências e Atividades do Reforço. Vocês vão pegar o livro de Ciências e vão abrir na página 34, que iremos estudar da página 34 até a 37. Vamos prestar atenção na nossa leitura. Diante da leitura, sabemos que vamos resolver nossa atividade, não é isso? Vamos lá. Qual é o assunto? As camadas da Terra. Vocês vão observar que no livro de vocês tem uma imagem de um vulcão. E existem algumas perguntas. Que material está sendo expelido do vulcão? Sabemos que é lava. E do que é feito e do que ele é formado? O vulcão ele é formado de magma. E onde fica armazenado um magma que sai dos vulcões? Esse magma ele fica armazenado no manto. Já conheceram, não foi? Não tem essas respostas, mas tia Janete está fazendo as perguntas e dando as respostas para você já ter entendimento sobre o vulcão. A Terra é formada por 3 camadas distintas, classificadas de acordo com suas características. Vocês têm o desenho do planeta Terra e ele é formado por 3 camadas. Quais são elas? A crosta terrestre é uma, o núcleo e o manto. Vamos conhecer cada uma dessas camadas. A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra. Ela compreende desde as mais altas montanhas até os locais mais profundos dos oceanos, como as fossas submarinas que superam os 10 quilômetros de profundidade. Então, sabemos que a crosta terrestre é a camada mais externa da Terra, que vai das mais altas montanhas até os profundos dos oceanos. Não foi isso? Com o passar do tempo, a crosta terrestre vem se modificando na sua formação e composição devido a fenômenos naturais. Que fenômenos naturais são esses? O vulcanismo, erosão, meteorismo, que é até a própria ação do homem por meio da construção de terra, da construção de cidades. Abaixo da crosta terrestre, a Terra representa um manto. Se vocês também observar no livro de vocês, abaixo da crosta terrestre está o quê? O manto. Camada composta por vários tipos de rocha, que devido às altas temperaturas, encontra-se no estado pastoso, que chamamos de magma. Ou seja, o manto ele é formado por vários tipos de rochas. E essas rochas, elas são pastosas e também podem ser sólidas, mas as pastosas, elas formam um magma. Existe também material no estado sólido em sua constituição. Por fim, encontra-se o núcleo, que é a região mais profunda e central da Terra e é composta por elementos como o ferro e o níquel. Sabemos que o núcleo é a região mais profunda e central da Terra e nele encontramos o ferro e o níquel. Vamos agora conhecer as placas tectônicas. A crosta terrestre é constituída por grandes blocos sólidos que sustentam os continentes e os oceanos, denominados de placas tectônicas. Esses blocos são denominados de placas tectônicas. As placas tectônicas são porções da crosta terrestre que se movimentam e interagem entre si, suspensas sobre o magma que constitui um manto. Os geólogos estudam as transformações que já ocorreram e fazem previsões de atividades que podem acontecer no interior do planeta, visando
a prevenção de possíveis fenômenos naturais que possam trazer consequências para a humanidade. Ou seja, esse parágrafo quer dizer que os geológicos, eles estudam os possíveis fenômenos da natureza, evitando como vulcões, evitando como os abalos sísmicos, os tremores. Vamos agora conhecer o que causa os tremores. Os tremores ou abalos sísmicos são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra. Em sua maioria, são causados por choques subterrâneos das placas tectônicas, localizadas a quilômetros abaixo do solo. Tais fenômenos se dão quando as placas tectônicas deslizam, chocando-se ou afastando-se uma das outras. Esse fenômeno faz o solo tremer e pode deslocar grande massa de terra ou de água. Ou seja, eu acho que vocês também já ouviram algum dizer, e ele também já até sentiu um tremor em Caruaru. Então, sabemos agora que é o quê? O deslocamento das placas tectônicas, ou então elas se chocando. Mas quem tem um vasto conhecimento são os geológicos por estudarem, porque sabemos que são as camadas mais profundas da Terra, não é isso? No livro de vocês tem uma imagem de um terremoto na cidade do Chile, que ocorreu no ano de 2010. Observe como o prédio ficou, porque eu creio que foi um abalo muito forte, muito grande, que o prédio desmoronou, não foi? No Brasil também ocorrem os abalos sísmicos. Um dos mais famosos, já documentados, aconteceu na cidade de João Câmara, Rio Grande do Norte, em 1986. O terremoto chegou a atingir 5,1 da escala de Richter. O tremor fez parte da população abandonar a cidade e milhares de casas precisaram ser reconstituídas porque suas estruturas foram danificadas. Foi um tremor forte, não é? Vamos conhecer o que é escala Richter. É a escala criada para medir a intensidade de um terremoto. Ou seja, quanto mais alto o valor da escala, maior será a energia liberada pelo tremor. E, consequentemente, maior será a capacidade de destruição. Ou seja, essa escala quer dizer assim, a escala Richter, ela serve para medir o tremor. Se for um tremor, uma escala muito forte, sabemos que vai ser um tremor muito grande. Então, temos o conhecimento dela que ela mede a quantidade do tremor e saber se vai ser um tremor forte ou não tão forte. Vulcanismo. Vamos conhecer agora o vulcanismo. Assim como os terremotos, as erupções vulcânicas também são provocadas por movimentos das placas tectônicas, ou seja, os vulcões também se originam devido ao movimento das placas tectônicas, ou seja, se chocando ou se distanciando. Esses fenômenos ocorrem principalmente quando duas placas se chocam, entram em atrito comum uma com a outra, ou seja, os vulcões acontecem com frequência, se não é frequente, é se essas placas se chocarem, temos o vulcão. O magma, quando expelido pelo vulcão, é chamado de lava. Lembra que as 3 perguntas que tinha no início do assunto com o desenho do vulcão que Tia Janeide falou que era? Junto com ele são lançados gases tóxicos, nuvens de poeira e rocha, que causam grandes modificações no meio ambiente, alcançando vários quilômetros. Os vulcões podem ter uma cratera principal e outra abertura secundária, por onde a lava também se espelha. Também é expelida, ou seja, ele pode ter uma cratera principal e outra secundária.
Ambas as crateras é onde a lava vai se expelir, ou seja, vai sair aquela lava de fogo. Ao entrar em erupção, um vulcão pode causar uma catástrofe natural. A lava aquece as águas dos rios, lagos e mares ao redor, provocando a morte de seres que neles vivem. Podem destruir cidades e vilarejos ao redor e acabar com vegetais e animais que habitam a região. Olhe quais são as catástrofes que um vulcão pode causar. Se for próximo de rios, o que é que acontece com as lavas? A morte de quantos seres vivos? Também em cidades sabemos que vai ter uma vasta destruição, não é? Baseado nessa leitura, vamos agora resolver nossa atividade, que corresponde à página 36. Primeiro, já tenho certeza que todo o quinto ano já começou a responder. Temos a imagem da camada da Terra e vocês irão responder classificando cada camada. Vamos lá. Primeiro, temos a crosta, temos a crosta terrestre, o manto e o núcleo. No segundo quesito, vamos prestar atenção nessa leitura. Comente se a frase abaixo é verdadeira ou falsa. Justifique sua resposta. Qual é a frase? Vamos lá, essa aqui está no quadrado rosa. As partes mais profundas dos oceanos pertencem à camada manto, pois está abaixo da superfície. A crosta terrestre não é a camada mais extensa, que ela abrange as mais altas montanhas e as profundidades do oceano. Então, sabemos que essa frase está errada, é falsa, não é? Então, tipo ano, essa afirmativa é falsa, pois até as partes mais profundas dos oceanos fazem parte da crosta terrestre e não do manto. Nossa terceira questão. Vamos ler esse texto. Leia o texto abaixo e depois responda as perguntas a seguir. Vamos prestar atenção, pois as alternativas A e B são relacionadas a esse texto. Medidor de terremotos. O sismógrafo é um aparelho capaz de identificar e medir tremores de terra. Os equipamentos mais antigos fazem esse registro com traços riscados em rolos de papel, de maneira que, quanto maior forem os riscos, mais intenso é o tremor que está por vir. E quando não há tremores, são registradas apenas
linhas retas com pequenas oscilações. Atualmente são bastante utilizados os sismógrafos digitais, que indicam dados como a força do abalo sísmico e o gráfico com o traço do movimento diretamente na tela do aparelho. Alternativa A. De acordo com o texto, que conclusão se pode retirar sobre as linhas restritas pelo sismógrafo da imagem acima? Vocês vão responder, tia Janeide vai responder no final, comparamos nossa resposta, tá certo? Qual é a conclusão que podemos tirar sobre as linhas do que é emitida pelo sismógrafo? Vamos ver quais são. Que o sismógrafo está possivelmente registrando um abalo sísmico devido ao tamanho dos riscos. Ele registra para saber se esse abalo vai ser um abalo forte ou grande ou um abalo pequeno. Letra A, vamos agora para a letra B. Letra B. Qual é a importância de utilizar um sismógrafo? E está pedindo para vocês comentar com os colegas. Sabemos que não estamos na escola, mas vocês não vão deixar de comentar. Pode comentar com o papai, a mamãe, o responsável, ou até mesmo com o irmãozinho, para explicar a ele como é. Vocês lêem novamente o texto e vão responder. Tia Janeide vai responder e depois comparamos nossa resposta.
Qual é a importância do sismógrafo? Identificar tremores da Terra previamente para avisar a população, prevenindo-a assim de maiores consequências. Ou seja, é uma prevenção. Eles previnem a população avisando. Vamos agora para a quarta questão. Tia Janeide vai apagar esse lado. Na quarta questão, vocês vão observar que tem um desenho do vulcão, não é isso? Vamos lá. Observem esse desenho do vulcão e vamos responder a alternativa. Que fenômeno está sendo representado? Que fenômeno está sendo representado na imagem? Uma erupção vulcânica. Letra B. Quais são as consequências? Quais consequências podem acontecer devido à ocorrência desse fenômeno? Lembra que tia Janeide falou que quando a lava do vulcão é expelida, se for próximo de vilarejos, cidades, rios, lagos, o que é que acontece? Vocês vão pesquisar no livro e vão responder. Tia Janeide vai também responder aqui. O que é que pode acontecer? O aquecimento das águas dos rios, lagos e mares ao redor do vulcão, sabemos, provocando a morte de seres que neles vivem, destruição de cidades e vilarejos ao redor e a morte de vegetais e animais que habitam a região. Tudo isso acontece se estiverem próximo a um vulcão. Vamos à letra D. Deixa eu apagar esse lado.
Vamos agora para a alternativa C. Com a ação de um vulcão, como a ação de um vulcão pode causar um desastre natural? Como é essa ação que causa esse desastre? Vamos responder. Como essa ação desse vulcão pode causar um desastre? Através da lava, dos gases tóxicos, das nuvens de poeira e rochas que são expelidos, provocando alterações no ambiente. A letra D. Onde fica armazenado um magma lançado pelos vulcões? Lembra que tia Janeide falou assim, no início que começamos a ler nosso assunto, que tinha um desenho do vulcão, e onde é que ele fica? No manto. Marca a alternativa. Manto. Quinta questão. Vamos observar um texto, vamos ler. Leia a informação abaixo e depois responda aos questionamentos propostos entre a letra A e B. O termo tsunami diz respeito a um fenômeno causado principalmente por abalos sísmicos ocorridos embaixo da água, tremores submarinos. Como resultado, são formadas grandes ondas que podem chegar a tamanhos gigantescos, mais de 20 metros, dependendo da magnitude do tremor. Devido às proporções adquiridas, tsunamis costumam devastar as regiões costeiras atingidas, causando a destruição de cidades inteiras. O termo tsunami quer dizer que é o quê? É um deslocamento que é no oceano, nos rios, nos mares, rios não, onde causa aquelas ondas enormes, até observamos em alguns filmes quando vocês assistem. Não tem nada a ver com o tremor que é os abalos sísmicos, e sim é ondas que acontecem nos oceanos ou mares. Observe que a imagem de vocês tem uma cidade alagada, ou seja, foi uma onda bastante forte. O que é que está pedindo a alternativa A? Qual fenômeno causa os tremores que originam os tsunamis? Vamos responder a letra A.
casa causa os tremores que originam o tsunami. O movimento das placas tectônicas causa os tremores, os terremotos que originam os tsunamis. Na alternativa B, vocês irão pegar o caderno de vocês, abrir na disciplina de ciências e responder esta alternativa. Vocês colocam o nome do assunto, a quinta questão e a alternativa B e começam a responder. Faça um desenho em seu caderno para representar em quadros os acontecimentos de um tsunami. Aborde desde a causa até as consequências finais. Vocês vão pegar o caderno de vocês, fazer quadros, faz um quadradinho assim, desse estilo. Desde o início que causou, isso é uma resposta pessoal, o que ele pode causar, os danos, como é uma onda gigantesca, e se vocês quiserem acrescentar ao desenho de vocês alguma frase explicando aquele desenho, pode acrescentar. Dessa maneira, finalizamos a nossa atividade, que agora vai anotar no quadro quais são as páginas que vocês vão ficar continuando a responder aí em casa ou praticando. No livro de reforço, vocês vão abrir na página 90 e 91 e responder. Esta atividade é a mesma correspondente ao assunto que foi estudado. Vocês vão ler o assunto, se tiverem dúvida, e respondem, ok? Finalizamos nossa aula de hoje. Espero que todos fiquem em casa e se cuidem. Tchau!